Toda vez quando a gente vai fazer uma atividade, na verdade, a gente precisa de orientação. E quando é questão indígena, a gente é muito ligado à natureza. Quando é natural, na natureza a gente diz logo no solo, no chão, mas a gente imagina que seja. Mesmo por causa que eu acho que alguma coisa está ligada de baixo. Na verdade, tudo isso aí é natureza, então a gente tem que pedir apoio, ajuda, né, conforto, pensar, né? E principalmente força, né, da mãe natureza. E esse é um canto na língua oi, o pessoal chama de borô, aqui no Mato Grosso. Eu vou cantar. Eu moro na rua Borô. Então você já vai aprender. Vou cantar. Dá a mão aqui. Pode dar a mão. Bora. Isso. Eu vou cantar, aí vocês vão continuar comigo. Exatamente. É bem fácil. São duas palavrinhas. Oduré, oduré. Oduré, oduré. E para começar, a gente começa sempre com um passinho, né? Um passinho bem bonitinho, perna direita, né? Chamando a mãe natureza pra gente, a essência dela ficar perigosa, né? Assim. Aí eu canto, aí vocês se repetem. Goduré, 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 beleza, calma aí, ainda não. Agora você já sabe. Vamos lá. Oduré, 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 Oduré. Pronto, tá? Pisando sempre no chão. Chamando e acordando ela, viu? Para isso que serve. Lembra do nome do povo? Boró. Eu esqueço mais na rua. O chamado povo, na verdade, todo o povo, uma coisa que eu quero que vocês aprendam desde já, tá? Temos aqui 6 alunos, e eu fico muito feliz. Melhor até do que se tivesse 100 alunos. Eu queria dizer a você que as duas, elas estão na Unesp, que hoje tem, que elas têm que fazer uma palestra, então, assim que chegarem, elas virão. Tá bom. Então, e até melhor do que se fosse 100 ou 1000 alunos, porque uma das coisas legais da aprendizagem é que quanto mais prestar atenção, né, mais silêncio, né, melhor a forma do conhecimento, né, chegar até nós. E isso é uma oportunidade, né, muito grande, né, que vocês estão tendo, na verdade. Né? Uma coisa diferencial. E a gente precisa mesmo, né, como ser humano, conhecer um pouco mais da nossa natureza, conhecer um pouco mais da essência dela, da mãe natureza, porque isso é da humanidade, a humanidade é a natureza. Em determinado momento eu costumo falar nas minhas palestras, eu estudei lá em São Paulo por 6 anos, na faculdade, né? E aí, no tempo que eu tinha de folga, eu dava palestra em escolas. E aí tinha gente do interior de São Paulo que tinha suas instâncias, né? E aí chamava as escolas, os institutos de crianças e pediam para que me contratavam para conversar com as crianças. Então eu ia para lá e em um determinado momento era a Mata Atlântica, muita árvore, e aí choveu naquele dia
E aí a criançada toda chegou de ônibus, né? Todo mundo afoito, querendo brincar, aquela coisa toda, né? Eu comecei a conversar com eles. E aí eu peguei e chamei o Irian, ele estava na trilha com eles, na floresta, só que estava molhado, estava meio liso. E aí, como eles estavam todos calçados, eu imaginei, é melhor que vocês tirem o sapato de vocês, para que vocês, é até melhor para andar, né? E para que eles realmente tenham em contato com a natureza, né? E aí todos eles, né, foram tirando aquela coisa toda e eu prestei atenção nos meninos ali, que olhavam para o sapato dele, olhavam para os outros ali, olhavam para o sapato dele, como se tivesse, pô, será um tiro, né? Aí ele resolveu tirar. No que ele resolveu tirar, o outro coleguinha dele disse, rapaz, não faça isso não. Não faça isso não, eu não vou tirar o meu não, porque se eu tirar o meu e eu pisar no chão, o meu pai vai saber e vai me brigar. Os pais, pensando nos pais. Né? Aí eu fiquei imaginando assim, vocês sabem o que significa isso? A fala do menino? O que vocês pensariam se eu ouvisse isso? Eu acho que ele é um menino de entre os pais, né? O que mais? Perfeito, isso também. Vamos pensar de outra maneira também. Isso. O ser humano é parte da natureza ou não é? Eu acho que é parte da natureza, o ser humano. Mas ele não utiliza a própria natureza, tudo que ela lhe oferece. Como, eu vou ser sincera, eu não tiraria, porque meus pais sempre falaram que quando você está calçado, jamais tire o sapato e põe o pé no chão. Tu pode dar isso aqui. Então a gente cresceu sem nunca pisar no chão. Que foi um erro que hoje eu falo para os meus netos, tirem, andem, tudo, porque nós não tivemos. E a gente vai adquirir o quê? Anticorpos, não é isso? Porque a natureza é nova. Infelizmente, eu nunca fui uma no pé no chão criança, e até hoje evita com que essa criança entre em contato com a natureza para ver que ela vai ser a criança mais triste, mais doentia que você já viu. Eu estava lendo uma reportagem e um especialista estava falando que andar de pé no chão, andar de pé no chão, o chão transmite energia para o ser humano. O sol, 15 minutos, todo dia você fica só de short e você fica 15 minutos no sol, você ganha vitamina D. E as pessoas talvez fiquem o dia todo, não é para exagerar ficar o dia todo no sol. 15 minutos, se todo mundo tomasse 15 minutos, todo mundo teria outra saúde. Exatamente, isso é a natureza, né? Nós somos parte dela, né? Que era parte de nós. Bom dia, tudo bem? Eu vim ontem à noite, aí hoje de manhã falou que ia ter, aí minha folga no serviço. Que legal, que bacana que você está aqui. Eu me chamo de Jaguaré, tá? Jaguaré e Amor. Isso significa tribo de ossa pequena. O pessoal sempre diz assim, o que significa isso, né? Aí toda hora a gente tem que ir explicando, né? Lá em São Paulo, quando eu fazia essas palestras, eu já estava até cansado de tanta vez explicar para a criançada o que significa o meu nome, e aí coloquei brincando, Jaguaré e Amor. Aí eu coloquei o significado ali, pronto, já ninguém mais perguntava, todo mundo olhava lá, aqui. E o nome de vocês, vocês sabem? Sim, e o significado vocês também sabem? Meu pai contava, né? O meu é de origem árabe. Pronuncia-se errado. Meu nome seria Tamel. Aqui eles abrasileiraram Tamini, que é completa. Quer dizer isso, na língua árabe que meus pais vieram do Oriente. O que mais? Quem sabe o significado? Meu pai colocou o nome de mim, depois da minha mãe, né? E registrou ele no cartório. E qual é o nome? Dino. Dino, né? É italiano? Não, diz que é origem italiana, mas sabe por que meu pai colocou Dino no meu nome? Não. Ele contava para nós, contava em casa. Porque ele era São Paulino nesse tempo.
Imagina. E assistia da Copa Imagem, na televisão da não tinha naquele dia. Depois, na lei, você aqui para mais, né? Na lei, você aqui, o povo passou a usar mais. Mas até na lei, o povo usava mais rádio que na região. Então, igual às vezes não é assim, cara. Aí, é, Escrevi à noite. Jogador de bola de São Paulo, estava jogando muito bem, foi na seleção. E eu só cheguei atrasado porque eu Ele até queria, né? passei com um amigo mandou mensagem para mim para ele passar lá na loja dele para deixar um poema para ele, porque ele é tecladista. Tá? Me deixar um poema lá para ele, tanta música para ele. Foi por isso que eu cheguei atrasado. Quando ele desce lá no São Paulo, nesses outros clubes, né? A gente está ali, está morando na capital, a gente fica fora de mão, né? Vai ficar lá na capital, fazer os pais trabalhando, ocupado, sempre ocupado. Não tinha como levar os filhos perder um bom tempo, né? De 5 anos. Hoje aqui, meu pai e os homens, gostei de jogador de bola, sempre falando, né? Hoje, a minha Ninguém fala gosta de jogador de bola assim, profissional. são 4 coisas. Com relação à natureza, né, que eu queria mostrar para vocês, tanto é que a gente traçou um pouquinho, né, para saber um pouquinho sobre essa questão. Nós somos parte dela mesmo, isso é importante. Nunca é ruim falar, nunca é demais falar a respeito dessa relação que nós temos aqui com a natureza. E a outra é ser com relação ao indígena. O que é indígena? Tem tantos nomes, né? Antigamente, se vocês conhecem um pouco da história do Brasil, o pessoal chamou até de negro da terra, para diferenciar de negro da África. O negro da terra seria o negro nativo, né? Os indígenas. É um preconceito, né? É aquela fala meio complicada, né? A gente não pode se chamar dessa maneira. E nessa região de conceito, o pessoal começou a chamar de bugre, né? Que é um outro pejorativo muito feio, muito bonito, né? Ninguém gostaria de ser chamado, e muita gente insiste em chamar. Também tem a palavra índio. Está certo que a palavra índio é do latim, né? Assim como indígena, os dois são, assim como significa nativo, né? Da terra. No entanto, essa palavra índio virou pejorativo também, porque dá a ideia de inferiorizar as pessoas, né? Tanto isso é questão histórica, não é nem uma questão de significado, é uma questão histórica, que de repente acarretou um peso muito grande em cima desse nome, e as pessoas começaram a imaginar índio uma coisa feia, ruim, mal cheirosa, tanta preguiçosa, tanta coisa. É igual na minha raça, né? Eu sou árabe e falou turca isso aqui. Eu tenho uma prima que chegou a brigar como você quiser pejorativo. Eu turco não falo nem a língua dos sírios. E a minha prima não se conforma, porque me chamou turca, né? Eu aceito, porque fala aqui, já virou sírio, libanês, quer dizer, que veio turco, pobre, depois fica rico, mas não tem nada a ver. Então, para muita gente é ofensa chamar de turca, mas como não sabem fazer a distinção, eu aceito normalmente. E aí, já pensamos, bugre não dá, índio também não, negro da terra muito menos. Indígena, será? Tem gente que prefere chamar de povos originários. Povos originários. Eu sou um pouco mais diferente, sabe? Eu sou um pouco, digamos assim, eu saio quase sempre do que os outros pensam. E eu imagino que cada um chama-se a si mesmo como acha melhor. Porque na verdade é um universo, né? Dentro do universo. É só vocês estarem olhando. Imagina aqui, ó. Veja quantos nomes vocês veem estão aqui, ó. Cada nome representa um universo. Cada nome representa um mundo inteiro. Representa uma cultura diferente, representa uma religião diferente, representa uma língua diferente. Sobre a questão da língua, imagina só, se cada um de nós pudéssemos falar tudo isso aqui de línguas. Imagina só, tem gente que consegue falar, aprendeu 40 idiomas, né? Eu já ouvi gente que fala vários idiomas, 20 idiomas, 25 idiomas.
Eu conheço um homem que entra em contato comigo, ele era do Canadá, ele é canadense. Ele fala em torno de 23 idiomas, além do Nhangatu, essa língua que a gente está conversando sobre ela. Ele veio aqui no Brasil e aprendeu Nhangatu, e aí ele ensina Nhangatu lá no Canadá. Então, já pensou se a gente de repente aprendesse todas essas línguas? Cada povo desses aqui. São muitos povos. Mas como a gente pode chamar esses povos? O meu amigo Daniel Mutrugu, ele também, ele é meio revoltado com essa ideia, ele pensa assim, ó, ele não é índio. Quando alguém pergunta para ele se ele é índio, ele diz, não, não sou índio. Aí a pessoa fica logo, como que tu não é índio? Não, eu não sou índio. Aí ele fala, aí ele explica, eu sou Mutrugu. É diferente. Ele opta pelo nome étnico dele, pelo nome do povo, da nação dele. Mutrugu. Assim que ele gosta de ser chamado. Ao invés de chamar de indígena, ele prefere chamar pelo nome étnico. Pronto, acabou, já era. É essa a ideia. Assim como árabe, né? Quem não gosta de ser chamado como a pessoa mesmo se acha bem? É muito complicado você apelidar o nome dos outros, né? Eu estava vendo até, é complicado. Antigamente no Brasil, o pessoal inventou tanto nome errado, pejorativo para indígena, dos povos indígenas, que tem nomes por aqui que nasceram dessa deturpação. Eu estava vendo aqui Nambiquara, estou vendo essa a linha de rosa? A palavra Nambi é orelha, né? Orelha, e Nhangatu, orelha. Quara é buraco, ou seja, a orelha é buraco, né? É um pejorativo. Se você conversar com o Nambiquara, ele vai ser, é como por exemplo, tenta chamar alguém, chama ei, com relação à raça negra, né? Ei, negão, vem cá. Tem gente que, se a pessoa for orgulhosa, não. Assim como eles são. Senão, eu não sou Nambiquara, né? Aí ele diz para o povo ao qual ele pertence, porque tem um nome próprio para eles, que eles se autodenominam. Entendeu? Por exemplo, eu estava vendo aqui, vamos ver. Tem um povo chamado lá no Maranhão, Gamela. Isso é Gamela. É apelido também. A maioria dos povos indígenas, o pessoal ganharam o nome pejorativo. Da língua Nhangatu, que acho que ou se não bandeirantes, ou se não depois mais os indigenistas, né, davam um apelido para eles. E assim eles foram chamados. Eu estava vendo Carapanã ali. Não é Carapanã, eles não se chamam não, de Carapanã. Carapanã é Muriçoca. Muriçoca. Timbira. No Maranhão temos Timbira. Mas eles não se denominam Timbira. Timbira significa enterrado. Você sabia os Pari, aonde moram, onde se reside? Porque eu recebi um e-mail, ele perguntando se na minha região tem algum povo da etnia Pari. Eu disse que eu saiba, nas 3 terras indígenas que nós trabalhamos, eu nunca ouvi falar. Mas eu sei que eles são da região do Espírito Santo e Minas Gerais, que eles habitaram mais daquela região. Mas não podia oferecer mais nada, até falei que nós estamos com vocês aqui, que eu iria me informar se eles poderiam dizer alguma coisa e respondi a eles. Assim também, por exemplo, como o nome Caiapó, acho que você já ouviu falar o nome desse povo, né? Os Caiapós não são Caiapós. Não? Eles não se acham Caiapós, porque Caiapó é um apelido, significa mão de macaco. Mão? Isso. Eles não se declaram Caiapós. Mão ou sul? Mão. Mão? Eles se declaram Membengotre. Esse é o nome certo deles. Então, e ninguém que conhece, só conhece por Caiapó. Exatamente. Nós temos muito acervo. assim como o Carajá. Carajá também é a mesma coisa, significa macaco. É o quê? Macaco. Macaco, Carajá. Então, nesse caso, olha só, tantos apelidos pejorativos, né, que o pessoal deram aos povos indígenas, né? Nossa, não E é aí, nome. virou como se fosse um nome, mas eles não se aceitam com isso. É importante que a gente, além de pensar na questão da ética, temos também que pensar no nome certo para cada povo. Certo. Para você não ofender ninguém. Ninguém gosta de ser ofendido. Nessa questão de ninguém gosta de ser ofendido, temos que também pensar assim,
também não são tribos. Ah, tribo, qual é a tribo que você... Não existe tribo. Existe sim, no contexto de ser uma divisão de um povo. Tribo é a mesma coisa que clã. E clã é a divisão de um determinado povo. Todo povo nacional, toda nação tem sua divisão, né? Que nós chamamos de tribo, clã, ou subgrupo ou grupo, né? Mas é importante entender que tribo não é a mesma coisa que povo, que nação. Qual é a tua nação? É Baré. Aí isso aqui é uma nação. Isso aqui é uma etnia. Né? Se quem não gosta de chamar de nação, chama de etnia, mas nunca chama tribo, porque tribo você está diminuindo, inferiorizando esse povo. Porque no próprio Baré tem suas divisões. Ou seja, aí que está certo, tem suas tribos. Entendeu? A gente não entende muito sobre essa questão porque nós moramos no Brasil e o nosso país é uma mistura danada, né? E a gente quase sempre não acompanhou essas divisões, essas coisas, não é nada. Né? A gente só que se conhece como família, mas é a mesma coisa também, são famílias. Por exemplo, eu pertenço a um povo, meu povo chama-se Maraguá. Dentro desse povo eu pertenço a um clã, ou seja, a um grupo, chama-se Aripuanguá. Entendeu? Aí, que é a mesma coisa como se fosse família, uma família muito grande. Né? E cada família dessas aí tem suas subfamílias, assim vai, divisões. É importante entender isso aí. É uma riqueza muito grande, questão indígena, sabe? Cultural muito grande. A gente precisa aprender para evitar estereótipo, né? Isso é tudo estereótipo, preconceito, né? Preconceito que nasce com essas ideias todas, né? Erradas. Entendeu? Tudo bem agora? A palavra índio também tem um sentido, ele é um nome de um elemento químico. A palavra índio, né? Vocês sabem? Índio. Nós usamos só índio esquecer, indígena. O Daniel Mundrucu, quando alguém chama ele de índio, também disse: não, índio é elemento químico. Elemento químico. É um elemento, na tabela periódica está lá, índio também. Eu só conheço o Guarani. Então, eu só conheço dentro da escola. Quando aprendi. Na escola a gente só aprendia. Eu. Guarani. Só. Na escola, tá vendo? Olha o quanto que tem, ó. Tá vendo? E na escola o professor só falava no Guarani. Desfazendo estereótipos, ideias erradas, olha só. Não existe uma língua chamada Tupi-Guarani. E até hoje, até nos livros didáticos, tem essa palavra, né? Tupi-Guarani como se fosse uma língua, nunca existiu. Na escola não existia uma língua dessas. Eu só aprendi isso, você acredita? Só aprendi isso, acredita? Que eu aprendi só isso. Porque eles falavam que na época do comprimento, né? Na verdade, o nome da língua Por isso que aprendemos. é Tupinambá, como a gente já falou, viu com vocês, lembram? Lá no início, é Tupinambá o nome da língua. Ou Tupi. Aqui em Bauru, não sei se tem ainda. Tem. Quando a gente, nos anos 70, a gente passava de trem no meio da terra dos índios. Araribá. Será que tem ainda? Não sei. Tem. E são 4 aldeias ali no Mandaju, Teriguá, e como que chama? Mais 2, que são Guarani e Terena, que tem lá. É uma das maiores aqui da região. Então, que é Araribá. Então, por isso que eu estou perguntando para vocês, né? Porque nos informaram, não sei se tem ainda e tal. O Guarani e Terena são grupos bem evoluídos, sabe? Então, tá certo. Nessa questão aí, com relação ao evitar estereótipo, né? A gente passou para vocês sobre essa questão desse universo inteiro que nós estamos conhecendo um pouco, né? Vocês estão vendo aqui os povos ali. E o indígena não se sente índio, né? O indígena tem seu próprio nome, sua própria etnia, e ele prefere muitas vezes ser chamado assim, né? Que eu acho que é mais respeitoso, né? Você falar dessa maneira, né? Porque, na verdade, ninguém gosta, né, de apelido, ninguém gosta de ser estereotipado por ninguém. Falando em Peninho de lá, Pataxó, Guarani, e era comentado até na escola. Isso. Fazer escola no Brasil. Agora, vamos lá. Outra coisa. Sobre mitologia. Viu? A gente já passou. Hoje é assim, a gente vai dividir no início sobre natureza, agora falando sobre
questão de estereótipos, sobre conhecimento, né? Sobre como a gente deve ser chamado, e agora sobre mitologia, que é uma das pérolas que eu mais gosto. Adoro mitologia. Eu sou escritor, você sabe, né? Sou escritor. E quando alguém me pergunta por aí, como é que eu comecei a gostar de escrever, né? Por que motivo eu comecei a escrever? E o que me inspira, né? Na verdade, lá na aldeia, o que mais a gente faz é ouvir histórias. E é uma coisa muito boa de ouvir história. E tem gente cada vez mais, na cidade, cada vez mais as pessoas estão deixando de ouvir história. Na cidade, cada vez mais as pessoas estão crescendo e não estão ouvindo mais velhos. Na cidade, cada vez mais está se separando, ficando longe da cultura, da tradição, uma tradição, aquela tradição da contação de história já quase não existe mais. A ideia do vovô, da vovó que conta história para os seus netos, da mãe e do pai que conta sua história para os seus filhos, já não mais tem quase. Bem difícil mesmo. Mas os povos indígenas ainda não têm essa cultura da tradição de contar histórias. E isso é muito bom. E isso me inspirou, na verdade, para ser escritor. Era aquela lembrança que eu tenho quando era criança, ouvindo os pais contando histórias. E uma coisa legal e mais destacante ainda é que o meu povo é chamado de povo das histórias da assombração. Porque é um povo que adora contar histórias de amizade. Fantástico. E a gente se cresceu ouvindo histórias de fantasmas. Né? E quando alguém aqui de fora de São Paulo, do Rio de Janeiro, pergunta para mim, por que você gosta tanto de tipo de histórias assim? É porque os fantasmas que a gente ouve, né, na verdade, nos ensinam a ser, digamos assim, mais corajosos quando a gente crescer. Os fantasmas da gente, na verdade, precisam ser. E então, nesse caso, a gente gosta de ouvir história de fantasma, porque também é aprendizagem, conhecimento, né? E também é respeito para com. Antigamente, as pessoas da minha época, à noite sempre tinha uma ama ou alguém que ficava contando histórias dos fantasmas, muito legal. Então eu trouxe aquelas histórias à tona. Você fala hoje para as crianças, eles dão risada. E a gente cresceu ouvindo histórias de terror, de fantasma, de alma penada, de tanta coisa. Eu adorava, depois tinha medo de dormir porque eu ouvia as histórias. Então, eu pertenço a esse povo, Maraguá, e ele tem como esse apelido também o povo da história da assombração, que eles gostam de contar a história da assombração. O povo Maraguá tem tudo, se a gente fizer uma catalogação, acho que é isso esse nome, uma listagem de quantas entidades existem nessa mitologia, dá mais ou menos em torno de umas 1000 entidades. É muita entidade. Entendeu? E a maioria dessas aí, é interessante que a maioria dessas aí são entidades que dão medo, né? Que servem para dar medo. E é interessante mais ainda que quando a gente é criança, ou até agora mesmo, quando o contador de histórias chega para contar as histórias das crianças, das pessoas, eles quase sempre não trazem aquelas histórias repetidas, eles trazem histórias novas. É que o povo lá na aldeia tem esse costume, os contadores de história mesmo, o contador de história não fica ouvindo a história dos outros, ele mesmo procura a sua própria história. Ele vai, um caçador que é caçador, se arruma, vai para o mato, passa 2 dias, 3 dias na mata, não somente caçando, mas caçando histórias. Viu? Caçar a história com as aventuras dele. E aí quando ele chega, ele traz as aventuras dele para ser contado mais uma das rodadas. Contação de histórias. E em Guarabá, eu já ouvi falar ainda assim, assim, há muito tempo atrás. O Guarabá, né? Se pertence a esse? Pertence. A palavra Maraguá significa, o pessoal acha engraçado, significa gente do cacete. Gente, o quê? Do cacete. Do cacete? Guarabá é cacete. Porque não é por nada não, mas é porque antigamente o meu povo não conhecia flecha. Né? Há muito tempo atrás o povo não usava flecha, usava gordura. Tipo bordura, né? A cacete era bordura. Exatamente.
E aí, por isso mesmo, o pessoal acreditou, deu esse nome, né? De povo do cacete. E Quando você falou também dos macacos, então é isso aí, né? Usa cacete, então utilizou isso para identificar. A mesma coisa do macaco, aquela região ali tem macaco, aquele pessoal lá é da terra dos macacos, ficou o nome. acho que é. Então, e esse povo tem histórias de fantasmas que Deus livre. Tem uma fantasma ali, uma entidade, né, chamada Cão-Era. É um dos mais temidos. O povo Deus livre tem muito medo do Cão-Era. Né? O Cão-Era é como se fosse, imagina só. Escreve então aí. O Cão-Era é como se fosse um imenso nome, grande, mas com cabeça de morcego, asas de morcego, um rabo grande, e é uma língua bifurcada, que nem de cobra. As histórias umas são imaginação e as outras tem verídica, tem Exatamente. imaginação, né? Que criam. É por causa que tudo surge de uma ideia de crença, né? Tudo uma ideia de crença. Como o povo Marabá veio aparecer nesse mundo? Porque tudo tem uma origem, que nem a Bíblia, né? A gente vai ler a Bíblia como tudo começou, desde o início. E é interessante falar sobre isso aí, ó, sobre religiosidade, o que é certo e o que é errado. Deixa eu falar para vocês. A primeira história que eu vou contar é que, em dado momento, não tinha nada nesse mundo. Não tinha nada. De repente apareceram dois deuses, dois seres. Um se chamava Urupari, o outro se chamava Tupana. Um era Roma e o outro era irmão dele, mas ele era o oposto do Roma. E o Tupana fez o sol e o Urupari fez a lua. Para cada um ter alguma coisa de ligação com ela, né? Com ele. E aí estava, de repente, o sol e a lua nunca se juntavam, porque quando era de dia, o sol não aparecia. Quando era a lua não aparecia. Quando era de noite, era o sol que não aparecia. Então eles nunca se encontravam. E aí, de repente, esses dois deuses fizeram sair do buraco negro do universo uma imensa uma cobra emplumada, uma serpente gigantesca, chamada Moilatoma Carucessa. Essa serpente apareceu, e aí eles vieram e trouxeram essa serpente para ser mediadora entre o sol e a lua. Só que aí, olha só, a serpente, ela não era uma serpente bacana, não. Ela era meio safada. E aí ela começava a namorar comigo, com o outro, só que ele não sabia o que era estar sendo enganado. E ela namorou com o sol e a lua não sabia. Namorou com a lua e o sol não sabia. Os dois eram amantes da serpente. Como é que chama essa serpente? Isso não é Uma coisa liga a outra, né? Uma coisa liga a outra. Aí, onde nós estamos? Na lua. A lua e o sol não sabiam. E a serpente não. E aí, de repente, a serpente se viu grávida. Tá vendo? De quem? Já era. E agora, quem vai ser o pai? Quem é o pai? E ela ficou naquela dúvida, e de repente ela chamou o Tupana, que é o deus do bem, para reclamar. E aí, Tupana, estou grávida, eu quero saber quem é o pai. E o Tupana disse para ele: vai, fala para os dois lá o que tu fazia com eles, traía os dois, né? E aí tu vai descobrir quem é o pai. E aí a serpente foi o jeito de falar o sol e a lua, né? Ela estava grávida, e foi assim que eles ficaram com raiva dela. Ficaram tão com raiva dela que eles foram embora, e é por isso que estão até hoje lá em cima. Pronto. Só que aí não terminou aí. A serpente aumentou a barriga dela. E aí, no momento, ela estava próxima para ter o neném. O Deus do bem, o Tupana, fez o parto. E ao invés de ser apenas um filho, era dois filhos. Um filho era o planeta Água
e outro filho era o planeta Terra. Eram 2 filhos gêmeos. E o Banner achou isso tão legal, tão bacana, e pensou numa coisa melhor. E aí pegou os 2 planetas, os 2 filhos dela, e juntou, formando um só. O que nós chamamos de planeta Terra. Que na verdade é planeta Terra e água. É a mistura dos dois. Esse é um pouco de nossa história, vai longe. Mas tá, calma aí, para vocês já entenderem mais ou menos. Agora tem outra história que eu posso contar para vocês também. Essa história aqui, ó, de que Deus fez o mundo em 6 dias. Né? E antes não tinha nada nesse mundo, antes não tinha nada, né? E de repente, diz o texto lá, que o Espírito de Deus pairava sobre ela, aquela coisa toda. De repente ele diz assim, haja luz. E a luz apareceu. E aí, no decorrer do tempo, ele ia falando e as coisas iam aparecendo. Até que quando chegou no 6º dia, depois de feito tudo praticamente, ele fez um homem. E como ele fez um homem? Ele pegou barro e transformou esse barro, nesse boneco de barro, em ser humano. E até então ele era boneco de barro, só que ele pegou e soprou na narina desse boneco, e esse boneco passou a ser alma vivente. Aí eu pergunto para vocês, qual dessas 2 histórias é verdadeira? Espiritual, toda história também, né? Eu acho que na minha opinião, a segunda é a verdadeira. Para quem acredita na Bíblia, a segunda é a verdadeira. Essa segunda que Deus fez. E daquela maneira, olha só, quando existe preconceito com relação a o que é do outro já é errado, o que é do outro é quando a gente pensa dessa maneira, né? E quando a gente quer forçar nosso pensamento, nossa ideia, nossa verdade, é espiritual. essa história, a primeira história que eu contei para vocês é do povo Sateremolé. E a segunda história é do povo da Bíblia, né? Do povo hebreu, né? E olha só, e se você tivesse aqui na tua casa, de repente, um Sateremolé que chegasse lá da área dele, no território dele, chegasse contigo e dizer a primeira história é verdadeira e a tua é falsa, você fica chateado com ele, né? Bravo por causa que você está dizendo que a tua verdade é fajuta, né? Assim mesmo, ele também fica chateado se você for lá na área dele, no território dele, dizer que a segunda história é a verdadeira e a dele é falsa. Né? Tem que haver um certo respeito com relação às religiões e toda essa crença. É necessário. É forma espiritual, mas tem que ter espiritual. Quando você falou de tribos, eu me lembrei que o povo de Israel foi dividido em 12 tribos. Perfeito. É isso. Tudo bem? Estão aprendendo alguma coisa? Tá. Agora entra na última fase da minha fala com vocês, que é sobre o Nigatu em si. A fala, a língua Nigatu. Vocês não precisam anotar não. Eu só quero que vocês aprendam um pouco mais na fala, no sotaque do Nigatu. Tá? Lembrando que você que não tem acompanhado agora, né? A palavra Nigatu significa fala boa, fala bonita. É uma das línguas mais bonitas que existe no mundo. E infelizmente o brasileiro não conhece quase. Até o nome Nigatu pouca gente conhece. Mas se você fizer uma busca no Google, você vai descobrir uma montanha de coisas sobre Nigatu. Aí de repente você vai dizer, putz, eu não conhecia nada disso, mas tem tanta coisa, informação sobre ele. Olha que eu pensei em línguas na academia. Nunca tinha visto falar em Nigatu. Pois é. E Nigatu, na verdade, é o tupi moderno. Aquele tupi, aquela língua que todo mundo falava no Brasil inteiro. Negro, branco, indígena, todo mundo falava a mesma língua. E o Nigatu é a língua franca, é a língua geral. É como se fosse o inglês do Brasil. Todos os povos, antigamente, historicamente, tinham que aprender Nigatu para conversar entre eles. Até o branco, até o negro, quando tinha que aprender, era necessário aprender, porque era língua franca. E é por isso mesmo que quando você observa o nosso terreno, toda a região aqui, tem muitas palavras, o Nigatu. E aí você pergunta como é que veio para essas palavras, todos esses nomes aqui? É porque o Nigatu também foi falado por
Porque o Ingatu, depois de um certo tempo, foi proibido assim, de ser falado em toda a E é por isso mesmo que eles falam português, porque ele foi proibido. Porque proibiram ele para dar lugar ao português. E o português vem de uma maneira forçada, já que pouca gente falava. E queriam trazer o português ao invés do Ingatu, uma língua indígena, e assim bloquearam o Ingatu. Para ter a língua oficial do Para país. se tornar a língua oficial do país. Mas porque assim, que nem eu lembro minha época de escola, além de ser proibido de ser falado, parece que é meio que proibido de ser contada a história também, porque eu nunca ouvi falar do Ingatu. No nosso livro didático isso. Né? Nunca coisa vi. na nossa história do Brasil passa despercebido por causa que o objetivo do governo muitas vezes é evitar com que a população conheça a real história do Brasil. Não é todo que inventaram tanta coisa. Na verdade, o Brasil é feito de fake news. Né? Nunca houve descobrimento, nunca houve o descobridor da América, que é o Cristóvão Colombo, não foi o primeiro europeu a chegar na América. Né? E a gente tende a pensar que foi. A gente tende a pensar que Pedro Álvares Cabral foi o primeiro. Não foi. Né? Até um dos primeiros portugueses também não foi. Tem um cara chamado Duarte da Costa, que chegou primeiro que ele, lá na Paraíba. E o Brasil pertence a bem. E saber que tem pessoas que nem sabem que ele descobriu o Brasil. 1492. Veja aqui, pessoas não sabiam, pessoas jovens. Cristóvão Colombo, ele é um espanhol. É espanhol. Tem uma coisa, vocês que entendem muito mais do que eu, talvez vocês possam ficar para mim. Eu escrevo, veja bem, gente, eu não sei o que acontece comigo. Eu escrevo, se eu estou sozinho. Se você mandar, falar assim, faz uma mensagem para mim, cria uma mensagem para mim aí. Se eu estiver junto, eu não consigo escrever. E quando eu estou sozinho, aí vem um monte de coisa na minha mente. inspiração. E eu ponho no pertence caderno. a bem. Uma frase que eu escrevi ontem, saindo falando de mim também. Eu tenho muita coisa que eu escrevo sozinho. Se chegar uma pessoa, pronto, não escrevo mais. Eu tenho tanta coisa. O professor Guarani quer fazer uma participação E para cá, só para. Porque é uma pergunta interessante, isso causa muita dúvida, né, das pessoas com relação à língua de Ingatu. Que é uma língua que, como o professor falou, veio do Tupi. Bastante falado na região do Pará, Maranhão, Amazonas. Em 1757, a coroa portuguesa, vendo que a língua de Ingatu era a língua geral da Amazônia e que ela não tinha domínio sobre essa língua em relação à língua portuguesa, que era falada só pelos colonizadores, enquanto os jesuítas e os indígenas falavam a língua geral. Então, para ele não perder o controle daquele lugar, o Marquês de Pombal, ele fez um diretório, proibindo as línguas indígenas. Proibido o uso da língua geral, através do Mendonça Furtado, que felizmente é o nome de uma rua lá em Santarém, Mendonça Furtado. O cara que mandou acabar com qualquer tipo de fala em língua geral. E aí ele proibiu quem fosse pego falando, ia sofrer todos os tipos de violência. Então, a partir de 1757, foi proibido de falar a língua geral amazônica de Ingatu, somente a língua portuguesa. Então, aí que o Ingatu começou a sobreviver nas comunidades mais distantes. Ele ficou nas comunidades mais distantes. Tá? E nesse processo de retomada, depois da língua foi retomada, veio a cabanagem. A cabanagem novamente massacrou os indígenas, os negros da região. E muito se perdeu da língua geral. Ela ficou adormecida em muitos locais e ficou falada muito locais no Alto do Negro, do Negro, São Gabriel da Cachoeira. E um pouco da história da língua de Ingatu. Por que não se fala? As pessoas perguntam, olha, o nome de tudo aqui em Santarém, o nome de todas as comunidades aqui, todas estão em língua indígena. Por que nós não falamos? Aí tem que voltar lá na história para poder
explicar toda essa violência, né? Toda essa violência do colonizador. Mas os nossos painéis também, eles foram proibidos de falar as linguagens que falassem, tinha que falar só o português. Então foi assim, geral, não foi só na sua região. Infelizmente isso acontece quando existe essas coisas, não fosse Por isso, ocorreu com outros idiomas também. Não foi essa coisa para falar. Tá certo? Então esse é o negativo. Porque minha mãe falava, nós, cara, a minha avó sabia do espanhol. Era aquele espanhol os pais dela tinha vindo uma família que tinha vindo da Espanha, tinha muito tempo. Então esse é o negativo. Não, beleza. Aí a família chegou aqui no Brasil, aí foi proibido de falar espanhol. Minha avó sabia bem espanhol, quando minha avó nasceu aqui no Brasil, mas era proibido de ensinar o filho. Aí minha mãe falou, nós estamos proibidos de minha avó, nós não aprendemos idioma espanhol na família, a gente é descendente de espanhol, né? Por conta disso. Minha avó não queria ensinar os filhos a falar no espanhol, saber essas coisas, né? Você foi no Brasil. Falar gato bom, bonito, legal, fala boa, fala legal, fala ótimo. Fala grande, fala. A neném, eu falo, nhenhenhen, muito falatório. O pessoal fala por aí, chega nhenhenhen. Aquele livro do Cara Amarelinho, conta muito, eu estou lendo, estou encantada. Palavra como será, é uma pergunta, né? Qualquer coisa você fala será? Será é do negativo. E a gente usa. Aliás, muita coisa que a gente usa, né? Que a gente pensa que é de português, não é? É o será? Então, dicatura até é tudo bom. Dicatu é bom. Né? Palavra como catu. Ali tem o gatu. Tudo uma palavra tem gatu, catumirim. Aqui em São Paulo, não estou lembrado do nome do local. Mangatu, Botucatu. 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 Tupi, flor boa. Flor boa? Botucatu é flor boa? Botucatu. Também quer dizer. Não é serra, não. Não. Gonzales. Eu aprendi com isso, Gonzales, Botucatu. Não, é porque Botu é flor, então somente A é uma outra coisa, né? Tem muitas cidades que são nomes indígenas no estado de São Paulo. Tem uma certa transformação na fala e na escrita. Geralmente o indígena fala e o pesquisador faz a sua escrita de acordo com o que ele ouve. Né? Até hoje pode Botucatu tem uma história. Nós tivemos um congresso de Botucatu e vieram gente de toda a América. Vieram pessoas da Argentina, da Botucatu. Eu estou aqui em Buenos Aires. E o escreveu uma letra. Mas também tem, a gente está falando sobre essas terminologias aí. É importante tomar cuidado, viu? Na internet tem muita coisa de erro de significado errado. Viu? Sempre alguém está perguntando na internet para mim, o que significa isso mesmo? Porque ele fala isso aí. É complicado, então a gente tem que evitar um pouco. Assim como não tem essa informação. Exatamente. Não tem livro que explique sobre tipo uma palavra do Tainá. Alguém diz assim, é a estrela Tainá. Parece que na internet tem o significado estrela. Não tem nada a ver com estrela. Então, muitas coisas com vezes não é claro. E agora E assim tá. Isso. Aí então é assim. Vamos lá, continuando no negativo, né?
Aptare, eu quero, anien, falar, né? Penkirum, pé, aram, sei para vocês, né? Pé aram. Chepuranga, eu sou bom, eu sou bonito, sou legal, estou legal. Icatu, tá bom. É o quê? Icatu, tá bom. Cidade, Tauaçu. Ah, então Icatu. Tauaçu. Tauaçu. Ituaçu. Então a cidade também é chamada Ituaçu. Itu é cachoeira. É pedra, não? Não, Itu é cachoeira. Cachoeira. Açu é grande. Grande. Grande cachoeira. Cachoeira grande. Mas a gente não, calma aí, eu só quero que vocês ouçam. Icatu, tá bom. Tem uma outra palavra para a cidade, é Mairi. Mairi, o nome da cidade de Belém. Mairi, Rio Branco. Também. Mairi significa cidade. Antigamente Belém era chamada de Mairi, Mairi Tupinambá, cidade de Tupinambás. Mairi. Tau é a aldeia, o local menor. Estão pisando aqui, Iuê. O que mais? Pensa no corpo da gente. Nambi, Ereçá, Erebé, Tim, Tocantins, Tucantim, nariz do cano. Tim, Gracanga, cabeça. Gretimana, Maquira, barriga. Maricaquara, estômago. Puchá, peito. Cama, seio. Camapuã, seio redondo. Tem o nome de uma cidade lá no Mato Grosso, Camapuã. Camapuã. O que mais? Deixa eu olhar para vocês aqui. Pó. Como que vocês falam Deus para vocês? Tupã. Tupã. Ah, é Tupã mesmo. Pó. Pi. Pé. Bem fácil, né? Pó. Pi. Acan. Ti. Lembra? Só uma palavrinha, só uma coisinha só. Ti. Nambi. Nambi. Orelha. Nambiquara. Orelha furada. Não tem H, não, aquele. Não. É a dimensão. Porque aqui ele escreve com E com H. É demônio. É agora, né? Nambi, orelha. As pragas de rua aqui, colocaram H. Legal. A nossa preocupação é manter a palavra certa dela, o termo certo, né? A forma. Aqui tem várias placas de rua escritas errado. Bororo, aqui é Bororós. Na verdade, o Não tem nome dele, plural, voltando né? lá naquela questão dos nomes, né? É Boê. Ele se autodenomina Boê. Ele nunca se. Porque Bororo significa parte da aldeia. Né? E eles se chamam Boê. E tem algumas coisas, tipo, coisas que antigamente não tinha como escada, placa na caixa limpa. Como escada, placa, essas coisas. Tem na Escada, mitá. Tem cadeira. Ah, cadeira tinha. Escada tem desde a época de Jacó, a escada de Jacó também. E na verdade, olha só, nossa dica não é do passado, nosso nível é muito atual. Então, tudo que você possa imaginar, até computador tem um. É muito atual, é porque a gente muitas vezes pensa que o indígena é coisa do passado, ainda não adquiriu esses nomes atuais. Na verdade, está tudo já falado. Nós temos escolas, né? As crianças aprendem, os professores ensinam, né? Então a sociedade só tem realmente a falar e adquirir novas palavras. Assim como a gente aprende no inglês, né? Não tem mouse, a gente não vai falar rato. Aí o pessoal teve um mouse, né? Trouxe a palavra mal, portuguesou, né? A palavra trouxe para nós. Assim também o Nhangatu também, a gente adquire palavras como camichau, camicha, camisa. A gente adquiriu e transformou em Nhangatu a palavra. Chirura é roupa. Jacerola. Chirura é roupa. Chirurumiri, cueca.
Assim vai. Tem palavras, tipo assim, por exemplo, tem um verbo, gustarem, que é do português, mas se transformou, adquiriu, né? Muitas palavras. Já tem um dicionário negativo? Temos dicionário negativo. A Elenice, inclusive, está vendendo. Ah, é? É dicionário negativo. Então são tantas palavras. Pensa em árvores, Ibirá, árvore, Ibirá, árvore também. Ibirapuera, Ibirá, árvore, Puera, passado, que já está caído, que já não presta, Ibirapuera, árvore morta. Ibirapitanga, Ibiramiranga, né? Ou seja, árvore vermelha. Ibirá, árvore, fácil, né? Ibirá, sapó, rapó, é a raiz da árvore. Ibiraçapó, raiz da árvore. Cunhã, mulher, apegar. Cunhã não é velho? Não, cunhã é você, mulher. Mulher. É vocês. Apigar são vocês, homens. Apigal são vocês também, porque são machos. E cunhã continua como fêmea também. Tá? Agora, Guarani. Porque na língua fernanda de Cunhã, pajé. Pajé é paié. Paié mesmo. Pajé. Tem muitas palavras que são semelhantes, né? Pajé. Então é assim, a língua é um universo muito grande, né? Na verdade, eu digo que é muito fácil aprender o língua. Nós já temos o sotaque. Esse sotaque brasileiro, sotaque que o pessoal chama de sotaque carioca, é muito língua. É herdeiro do língua. Porque o idioma português brasileiro É uma língua cantada, uma língua fácil de expressão, uma língua que chega então, não atrapalhar o falar na língua de hoje a ninguém vai querer ficar falando inglês. idioma oficial do país, então eles não deixavam misturar as línguas, os idiomas, porque eles foram ficar tudo misturado, todo mundo sabia que queria aprender. Se ia aprender uma coisa, você aprendeu outra. Nós estamos aqui numa uma casa, Não tem oca, né? Oca é em tupi, Uca é em ligadura, essa diferença. Uca é ligadura, Oca é em tupi, Ceruca, minha casa, Neruca, tua casa, Suca, casa dele, Nhaneruca, nossa casa, Ucaiuaté, O dia que deu mais foi a pé, caminho. Pensa numa palavra só, vai pensando rápido. Vai traduzir uma palavra que você queira saber. A palavra? Já. Literatura. Você me pegou, viu? Literatura. Literatura. Ler, sal. Leitura. Ler, fala. Literatura. É do verbo ler. Tem muitos verbos que saem, por exemplo, que terminam com a aputai, querer, pingarem, vomitando, habitarem, eu gosto, amendarem, eu caso, vendo a palavra mena é marido. Mena. Mena Barreto. Tem a palavra nema, mena é marido, nema é Efésios. Paranapanema. Paraná, Rio. Panema é ruim, que não tem peixe, é complicado. Paranapanema. Então, olha só, tudo isso aí é muito fácil e é muito bacana. É questão de aprender, questão de se interessar. Ao invés de, olha, beleza, não, bacana, você pode aprender inglês. Aprenda inglês, aprenda francês, tanta língua que temos no mundo, né? Mas também aprenda uma língua nativa
que pertencem à nossa história, para que a gente cresça, desenvolva, para que a gente saiba o significado, no mínimo. E até para a gente conversar entre nós mesmos, porque é tão bonito conversar em língua tua, uma língua, eu falei, uma língua muito fácil de expressão, muito prática. Tá certo? Muito bem, aprendi bastante, viu? Parabéns. Mas aí os meninos vêm aqui, eu gostaria até que eles ensinassem para vocês palavras, frases, não palavra porque a palavra fica muito complicada para vocês entenderem depois, mas frases tipo bom dia, boa tarde, bem-vindo, são palavras bem fáceis, aliás, necessárias, né? Que todo momento está usando, se vocês quiserem aprender. Eu te amo, acesse uma ideia. Como que é? Eu te amo. Acesse uma ideia. Você está aí? Eu te gosto de você, perdão. Você chegou tão quietinha? Deixa eu ver como. Acesse uma ideia. Fala para o marido, fala para o filho, fala para o irmão, né? Fala para a esposa. Acesse uma ideia. Acesse uma ideia. Exato. Aí vai achar que está falando inglês. Anien, eu falo. Anien. Bora ver se vocês. Anien. Anien Guai, eu falo mesmo. Anien Curanga, eu falo bonito. Anien Nigatupi, eu falo Nigatu. Assaisu, eu amo. Assaisu, eu amo literatura, como é que é? Eu amo Laí Pauá. Aliás, Lei nem Pauá. Laí Pauá. Lei Pauá. Laí Pauá. Isso. Eu amo minha esposa. Tem esposa, né? Esposa. C, minha. C é meu. Tem C. C. Com S ou com C? S mesmo. C. Serene. Seremiripu. Serene. Seremiripu. Junto ou separado? Tudo junto. Que deu aqui? Seremiripu. Serene. Serene. Assaisu, eu amo minha esposa, como fica? Assaisu, Seremiripu. Nossa, parece. Eu amo meu marido. Assaisu, Mena. Mena. Flor, Putira. Marido é bem mais fácil, né? Do que esposa. Putira Puranga. Flor bonita. E vocês colocam muita graça, todas as palavras têm uma graça. Sereniaci, estou com fome. Yagaru, E bom dia. bom dia. Tem 3 formas de falar bom dia. Poema, Nandepoema, Puranga, Ara. Puranga é bonito. Bom. Dia, Ara. Puranga, Ara. Bom dia. E assim vai. Tantas coisas. Vem aqui, estou com fome, estou com sede, estou cansado, né? Bora dormir. Eu te amo, cansado. Foi fácil para vocês aprender essa tradução para o português? Para no dia que a gente conversa, foi fácil para vocês aprender? Não, difícil. Nosso jeito de falar. O sotaque, o jeito de. Um bom dia aqui. A gente queria, com o tempo, quanto tempo, né? Todo tempo, informação, né? Aí vai juntando, como é que foi? Foi se juntando, você entrou na escola, como é que foi? Foi difícil para você? Na nossa escola? Sim, para entrar na escola, realmente tem que aprender primeiro, né? É isso que eu quero dizer, isso que deve ter de ser. Foi difícil ser? Não.
porque quando é criança, né, aprende tudo. Mas em casa vocês falavam a língua de vocês? Sim. Então, Não falavam português? O português foi a segunda língua a ser ensinada. Não sei do caso dos meus amigos aqui, mas, por exemplo, eu que morei até os 7 anos numa aldeia onde todo mundo falava 5 idiomas, a gente aprendeu os 5 idiomas. A minha casa falava 2 idiomas, no caso do vizinho falava mais 2, pronto. Aí assim vai. Por isso que é necessário o brasileiro aprender línguas, né? Desde cedo, desde criança, os pais trazerem um pouco mais essa cultura para as crianças. Quando você vive isso é mais fácil. Fica muito mais difícil aprender. A gente não aprendeu muito bem o idioma espanhol na minha família, a gente é descendente de lá, mas devido à própria família não ensinar. Minha avó mesmo não ensinava. Não falava, Em né? casa, meus pais só falavam. Você aprendia muito pouquinho Quando coisinha. chegava uma pessoa, A mãe mesmo ninguém que falava sabia uma nada, coisinha só. falava Você não- muito mal. você não mesmo descendente com de os espanhol. que a gente ia à escola, aprende. Minha mãe era neta de Mas em espanhol. casa era A obrigado. minha casal dela, os pais da minha mãe, os pais dela, Catu, o pai Catu, dela. até, obrigado, muito obrigado. Tá? Já vim de Agora, outra espanhola. né? Será puxar a minha, meu amigo vai falar. Catu?